Bom dia, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos continuar o estudo da lição? Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, o tema da nossa lição é o dom do Espírito. A gente está estudando a lição 7, que tem por título Jesus e João Batista, e o texto para nós memorizarmos é bem pequenininho, que está em João 3, verso 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A pergunta A dessa terça-feira é: como a maioria das pessoas reagiu à mensagem de Cristo? João capítulo 3, verso 32 diz assim: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então, como é que a maioria das pessoas reagiu à mensagem de Cristo? A maioria não aceitou. Os discípulos de João Batista diziam que todas as pessoas estavam indo a Cristo, mas com uma visão mais clara, João disse: ninguém aceita o seu testemunho, pois muitos poucos estavam preparados para o aceitarem como salvador do pecado. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Quem aceitou o testemunho de Jesus? João Batista. E ele testemunhou que ele era verdadeiro, né? Esse texto está em Desejado de Todas as Nações, na página 181. A pergunta B diz assim: a quem Deus concedeu o dom do Espírito Santo? João capítulo 3, verso 34, diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Podemos receber a luz do céu à medida que estivermos dispostos a nos esvaziar do próprio eu. Não podemos entender o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que permitamos que a obediência a Jesus controle todos os nossos pensamentos. A quem Deus concede o dom do Espírito Santo? A todos que se esvaziam do eu, aceitam a Jesus como Salvador. Como as Escrituras revelam o segredo para recebermos uma medida maior do Espírito Santo? Aí João 14, verso 15 e 17 diz assim: se me amas, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece. E Atos 5, verso 32 diz assim: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, como as Escrituras revelam o segredo para receber o Espírito Santo numa medida maior? Obediência aos mandamentos de Deus. Obediência. A obediência faz com que nós venhamos a receber o Espírito Santo sob medida. Ao estudar cuidadosamente a luz que vem da palavra, a voz da consciência e os esforços do Espírito produzem no coração amor genuíno por Cristo, que se entregou em sacrifício total para redimir o ser todo, corpo, alma e espírito. Por isso o amor se manifesta pela obediência. A linha divisória será clara e distinta entre os que amam a Deus e guardam seus mandamentos e os que não o amam e desprezam seus preceitos. Pois é, a obediência. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, que pregam, que nasceram em berços cristãos e que vivem uma vida aparentemente de cristãos, mas negam com suas atitudes serem cristãos. Não guardam os mandamentos conforme a palavra de Deus manda. Guarda os mandamentos conforme quer. Esses sejam qualquer mandamento. Muitas vezes nós achamos que estamos cumprindo todos os mandamentos, mas não estamos. Temos que estar muito vigilantes para sermos obedientes à palavra de Deus num todo e não de maneira parcial, porque meio salvo é perdido por inteiro. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos ver novamente amanhã, estudando mais um pouco dessa palavra de Deus que está maravilhosa. Jesus e João Batista. Fiquem com Deus. Até amanhã.